tem vida própria, não tem governo, só tem gasto. Gasto. Dívida pública batendo quase R$1 trilhão. Olha isso. A gente não vai viver para ver essa dívida paga. Lula é o responsável. Esse governo gastador é o responsável. Essa esbanjadora oficial que fica saracoteando aí pelo mundo, fingindo que representa o Brasil, não nos representa. Temos vergonha profunda dessa mulher. Profunda. Enfim, e agora no Lula 3 é Bolsonaro, noite sim, dia também, e assim vai, é só Bolsonaro. Ele não tem vida própria, é uma coisa impressionante. Não... Dele. As pesquisas, todas elas, mostram que a popularidade de Lula está caindo, inclusive no Nordeste. Também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um... Se eu armado, o alvo sou eu sou o responsável. Eu vou deixar o país. E chega a ser surreal. Luiz Inácio Lula da Silva do PT não tira por nem um minuto Bolsonaro da sua cabeça e nem das suas palavras. Será que ele acha que ele ainda está concorrendo à presidência? É o que parece, né? E desta vez não foi diferente. Ele resolveu chamar Bolsonaro de covardão. É isso mesmo. É lógico que o presidente Bolsonaro não está nem aí para ele, até mesmo porque enquanto ele falava isso, lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro estava nos braços do povo, para desespero da esquerda, que é fracasso atrás de fracasso. Eles estão tentando de todas as maneiras atrair o povo, mas o povo já entendeu quem é o PT, né? E não cai mais nessa. Enquanto isso, olha o que aconteceu com Bolsonaro. É isso que está deixando Lula desesperado. Vejam. Eu queria lhe dizer, todo o Rio começa pequeno. Até o momento em que ele se transforma e vira o mar do Rio de Janeiro. A partir de agora, eu quero ver as bandeiras tremulando, porque esse chão vai tremer, porque vai fazer o uso da palavra o presidente mais amado do Brasil. Vamos ouvir! Jair! Messias Bolsonaro! Aí, ó, é esse o desespero. Olha isso, gente. Chega e arrepia. Eu peço que acabe com a revista. Se eu me armado, o alvo sou eu sou o responsável. Eu vou deixar o país. Olha quanta gente. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou.
Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio, chorando quase que um mês, e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que, por pouco, a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país, em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. Peraí, eu não sei vocês. Eu, Renata, particularmente, acho que agora que estamos vivendo tempos tenebrosos no terceiro mandato de Lula, realmente é tempos difíceis que estamos vivendo no Brasil. Enquanto isso, olha o que vai dizer Samantha Cavalca, dizendo que, na verdade, essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva do PT chega a ser bom. E ela explica por quê. É desespero, viu? Vejam. E o Nine que chamou o Bolsonaro de covardão. Eu adorei, amei. E vou até pedir emprestada a frase da dona Miriam Leitão. Entenda como isso é bom. Ô, gente, é bom, muito bom. O Nine tá desesperado. A popularidade tá caindo. Tá mais perdido do que segue em tiroteio. E o que sobra a ele? Falar mal do Bolsonaro. É a famosa cortina de fumaça que asfixia os noticiários e as redes sociais, com o único objetivo de tirar o fôlego da opinião pública, de tirar o foco do grande vazio de obras e ações que o atual governo se tornou. Quer um exemplo? Você lembra como a população conhecia os ministros de Bolsonaro? Conhecia porque eles trabalharam. O povo conhece os ministros de Lula? E nem dá tempo do povo conhecer nada. O povo está sofrendo com o aumento dos preços nos alimentos, nos combustíveis, cortes no Bolsa Família, imposto em cima de imposto. A vida tá cada dia mais difícil no mundo real, mas o Lula, ao invés de resolver, fala mal do Bolsonaro. É mais fácil, né? A gente sabe que a polarização é assunto rentável para todo mundo. Mas quem está governando é o Lula, o desgaste é dele. As pesquisas, todas elas, mostram que a popularidade de Lula está caindo, inclusive no Nordeste. Hoje ele vive para satisfazer o seu ego e levantar bandeiras que não interessam aos brasileiros. Ao Nine eu digo, parabéns, continue assim. Obcecado por Bolsonaro, falando bobagens, se posicionando sempre do lado errado do mundo, mas principalmente continue sem trabalhar, sem melhorar a vida da população. Pois é. Eu te agradeço de coração. E se você também tá adorando ver o desespero desse cara, compartilha esse vídeo. Mas não foi só ela não. Olha o que vai dizer Cristina Grêmio sobre isso. Vejam, ela colocou a boca no trombone, ela que sempre precisa em suas análises, revelou tudo. E sim, vai fazer denúncias gravíssimas e deixar vocês de queixo caído. Olhem o que vai dizer a jornalista. Também gosta muito de bater papo, afinal, para fazer uma reunião com 39 ministros, né, Cris? Haja gente falando. Mas o Lula, que está cheio de problema para resolver, meteu quem no assunto? Bolsonaro. Chamou Bolsonaro de covardão, disse que ele não teve coragem de dar o golpe e o Brasil segue ladeira abaixo porque os problemas ele não resolve. Só lembra de Bolsonaro, Cris. É incrível, né? No Lula 1 e Lula 2 era Fernando Henrique Cardoso. Ele não vivia sem. Era um encosto, assim, parecia que ele morria de inveja do FHC. Que ele não conseguia se conter de inveja do FHC. Né? Ainda era a época do Teatro das Tesouras, precisava fingir que era adversário, e era o tempo todo falando mal, e o governo anterior... O FHC tirou o Brasil de uma inflação gigantesca, conseguiu colocar a moeda do Plano Real, fez um monte de coisas que hoje a gente questiona, mas conseguiu implantar o Bolsa Escola, que depois resultou no Bolsa Família, que o Lula mente, que foi ele que criou, não foi. Foi o PSDB, aliás, foi Marconi Perillo, lá em Goiás, governador do PSDB na época, e isso próprio tem vídeo flagrante perpétuo do próprio Lula reconhecendo isso e elogiando o programa criado lá em Goiás, que depois foi copiado nacionalmente pela FHC.
Enfim, e agora no Lula 3 é Bolsonaro, noite sim, dia também, e assim vai, é só Bolsonaro. Ele não tem vida própria, é uma coisa impressionante. Não tem vida própria, não tem governo, só tem gasto. Gasto. Dívida pública batendo quase R$1 trilhão. Olha isso. A gente não vai viver para ver essa dívida paga. Lula é o responsável. Esse governo gastador é o responsável. Essa esbanjadora oficial que fica saracoteando aí pelo mundo, fingindo que representa o Brasil, não nos representa. Temos vergonha profunda dessa mulher. Profunda. Outros foram convocados para discutir queda da aprovação do governo e tramitação de projetos prioritários. Ora, parece que a reunião tinha 2 objetivos. Discutir por quê. Por que será, afinal, que o desgoverno Lula está com tamanha rejeição, com tanta queda, apenas um ano depois da posse? Por que será? E o segundo tema aqui, a tramitação de projetos prioritários no Congresso. Quais serão? PL da censura, a gente sabe, tentaram passar com urgência. Não conseguiram, jogaram lá pro amiguinho do TSE, não é nem do STF, não é nem do Judiciário, é do Tribunal Administrativo, no apagar das luzes da sua presidência ali, para criar um órgão regulador. A lei brasileira não permite que um órgão administrativo como o TSE crie normas, regras ou novos departamentos como esse que foi criado. É ilegal esse centro de integração, de enfrentamento, a desinformação, essa bobajada aí que tinha o presidente da Anatel lá dizendo que vamos usar a plenitude do nosso poder de polícia. É tudo uma chacota esse governo, né? É ridículo. A gente analisa aqui porque, enfim, a nossa função, o que a gente faz é escancarar a aberração que é esse governo. E é nem o porquê da queda da popularidade e muito menos programas prioritários de governo. Por quê? Porque tem que ficar falando do Bolsonaro covardão, do golpe que não houve. É cansativo, viu, Guilherme? O Brasil precisa, o Brasil não tem mais tempo. Desde a nossa infância, que já faz um tempinho, que a gente ouve que o Brasil é o país do futuro. A gente cresceu e o Brasil continua sendo o país do futuro. Nossos filhos, no meu caso, já estão grandes. E o Brasil continua sendo o país do futuro. Futuro para quem? Para quem? Pessoal das cotas? Pessoal do Bolsa Família, 2 décadas aí na miséria do Bolsa Família. Que ladainha é essa de vir dizer agora para essa imprensa conivente, aí, essa imprensa pichuleco, né, essa imprensa que vive de dinheiro público, vir dizer que aumentamos o número de famílias? Nós estamos vendo os números. Mais de 1 milhão de pessoas fora do Bolsa Família. Quem acredita nesses números? Lula mesmo já admitiu no passado que mente, que inventa os números dando risadinha, né, naquela famosa viagem com o Jaime Lerner. Ai, a gente mente, o povo adora número. Não, é só o seu povo, Lula. Os seus idiotas amestrados é que gostam de número mentiroso. Nós vamos atrás da fonte real e elas não condizem com os números, com os falsos números, fake news, apresentados pelo seu governo. Ela nos representou, colocou a boca no trombone e revelou tudo, mostrando a verdade do governo Lula. E que a Samantha Cavalca tem toda a razão. Tudo isso é desespero, porque eles estão derretendo. O povo já acordou e já sabe quem é o PT. Até mesmo aqueles que fizeram ela estão totalmente arrependidos. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.